partiu o povo para Hazerote, onde se deteve. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. Números 13 e 17. Enviando-os a explorar a terra de Canaã. Moisés disse-lhes: ide pelo Neguebe, subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinar igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-nos os frutos da terra. Palavra do Senhor. Avante, rumo à terra prometida. Os israelitas agora estavam acampados no deserto de Farã. Entendem? Isso é o quê? Próximo à terra prometida. Moisés envia uma expedição com um representante de cada tribo para explorar a terra. Cada um. Cada tribo tinha um representante para explorar a terra prometida. E nós devemos aprender com ele essa sabedoria aí, combatente. É importante sabedoria. Quer prosperar? Sabedoria. O dom de Deus, a graça de Deus que vai te fazer prosperar é sabedoria. E sabedoria, ela é feita, sim, por oração, por graça de Deus, mas por conhecimento, por busca, por esforço humano. É a junção das duas coisas, nos dá sabedoria. Você pode ser uma pessoa esforçada e não ser sábio. Você pode ser uma pessoa que tem grandes conhecimentos e não é sábio. Então, eu vou dizer para ti. Quando Moisés faz isso, ele sempre, e vou te dizer uma coisa, aprendemos isso, sempre que você for conquistar algo, pegue essa palavra, sempre que você for conquistar algo, examine bem, veja como é o povo, veja quem são os seus inimigos, veja quais são as muralhas, os impedimentos, e veja se vale a pena o esforço. São coisas essenciais. Porque às vezes a gente vai, depois se mete lá, tá lá dentro e diz assim, se eu soubesse, eu não teria me metido nisso. A gente vai lá e diz assim, se eu soubesse, eu não teria me metido nisso. Olha como é. Então eu vou dizer para você que está aqui, sempre que for conquistar algo, examine bem. Veja como é, para não ficar dizendo depois, se eu soubesse, por que você não sabia? Porque você não examinou. Por que você não sabia? Porque você não usou sabedoria, porque você não buscou conhecimento, porque você não olhou como é que estavam as coisas. E muitas vezes nos decepcionamos ou fracassamos em nossas empreitadas, em nossos projetos e sonhos, porque não examinamos antes. Não examinamos antes e nos apressamos logo para chegar de qualquer jeito. A gente quer chegar de qualquer jeito. Ei, não é para chegar de qualquer jeito, não. Você tem que chegar chegando. Não é só chegar. É chegar chegando. Você tem que aprender a chegar chegando. Chegar para fazer acontecer. É igual aquela pessoa que não se organiza, não tem sabedoria, e o próprio Jesus, inclusive, cita como um exemplo, o homem que começou a construir a casa, mas não examinou, não avaliou, não viu a dificuldade e não terminou. Porque se a gente começa as coisas, a gente não avalia, não se organiza, não termina. Do que adianta uma terra sem um povo? De que adianta ter isso se não vai fazer nada? Vira matagal. E isso é forte. Cada coisa no seu tempo. Quando você tem uma terra com a necessidade, ela rapidamente vira uma obra. Ela vira uma construção. Então, isso aqui é muito forte para você entender, porque muitas vezes nós nos examinamos e vamos querendo as coisas, Ei, tem que saber como é que você vai querer, o que você vai querer. Um passo de cada vez, um pedaço por vez, sabe? Uma coisa, sabendo que você está chegando. Olha, observe o ambiente. Quem vai de qualquer jeito, conquista qualquer coisa. Pegou a palavra? Quem vai de qualquer jeito, conquista qualquer coisa. Quem vai de qualquer jeito, conquista qualquer coisa. Mas se tem uma palavra mais forte de todas, nessa daqui, sabe qual foi? Examine, faça isso. Examine igualmente se o terreno é fértil ou estéril, se há árvores ou não. Mas ele diz, coragem. A palavra principal é o quê? Coragem. Porque examinar, avaliar, explorar e estudar é diferente de ter medo de conquistar. Tem muita gente que confunde prudência
discernimento com medo e covardia. Ah, Geraldinho, eu fiz como você disse, eu estudei, mas fiquei com medo, fiquei achando que eu não poderia. Ei, não. Não confunda sabedoria, não confunda prudência, discernimento com medo e covardia. Você não está fazendo porque você está com medo. Você não está fazendo porque você vai ter que enfrentar problemas. E todo novo, e toda conquista, e todo progresso inclui enfrentar problemas. Toda bênção de prosperidade que você tiver inclui enfrentar problemas. Então, nunca confunda prudência e discernimento com medo e covardia. Não. Foi isso que aconteceu com alguns exploradores da Terra Prometida. Não é que eles tiveram sabedoria, eles tiveram medo. Eles foram covardes. É exatamente isso. Conquista da Terra Prometida. A sabedoria, quando você vai para examinar, quando você vai para avaliar, não é para não fazer. É para saber como fazer. Entendeu a diferença? Quando você vai avaliar, quando você observa todo o ambiente, não é para não fazer, é para saber como fazer da melhor forma possível. Versículo 25. Vocês viram o que aconteceu antes, né? Eles mandaram exploradores para explorar a terra de Canaã. Um representante por tribo. Eles foram e voltaram. Tendo voltado os exploradores passados 40 dias, fomos à terra aonde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel. Olha o que eles perceberam. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel. E como se pode ver por esses frutos, trouxeram os frutos. Mas, olha o mais. Sempre é assim, né? Mas os habitantes dessa terra são robustos. São cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo os filhos de Enaque. Ei, os filhos de Enaque são gigantes, são grandes. Perceba que eles estavam perto. Como assim, Geraldinho? Eu quero dizer para vocês que eles chegaram muito perto da terra prometida. Viu, amado? Amada, escolhida de Deus. Eles chegaram muito perto da terra prometida. Como assim, Geraldinho? Eles foram, eles exploraram a terra, eles juntaram frutos, observaram tudo, eles voltaram. E eles passaram quantos dias para isso? Em 40 dias, gente. Esse povo ficou um tempo lá em observação, convivendo no meio. Esse povo voltou e deu 40 dias. Significa que estavam pertíssimos. Eles constataram que verdadeiramente era o quê? A terra como Deus prometeu, uma terra próspera. Onde corre leite e mel. Que quer dizer o quê? É uma terra próspera. Aquilo que se planta, colhe, sabe? É uma terra abundante, tem água, tem tudo. Mas sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Mas quando chegamos, sabe? Toda vida que você chegar à sua terra prometida vai ter um mais. E esse mais são as dificuldades. Esse mais são os desafios. São as oposições, e não se enganem. Porque senão tem gente que é assim, se tiver desafio, se tiver oposição, eu não vou mais também. Para com essa infantilidade, para de levar sempre pro coração, para de entender tudo isso como uma coisa do lado pessoal. Não é assim que faz. Não. Você, quanto mais perto chegar da terra prometida, mais oposição você vai ter. Quanto mais perto você chega da terra prometida, mais oposição você vai ter. Repito, quanto mais perto da terra prometida, mais oposição você vai ter. A grande questão é como você vai se comportar diante desse mais, diante dessa oposição, diante dessa dificuldade. Como você vai se comportar diante desse mais? Com os israelitas, nós vimos dois blocos. Dois blocos se dividiram. Como assim? Os pessimistas, não é não? Que eles começaram a dizer, olha o que eles dizem, né? Mas a terra é verdadeiramente assim, olha os frutos, mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades são grandes, são bem muradas, têm muralhas, vimos até gigantes ali. Ei, olha os pessimistas, lá é bom mesmo, mas não, nós temos medo, nós não temos condições de enfrentá-los. Mas também surgiram os otimistas. Versículo 30. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse, vamos,
e apoderemo-nos da terra porque podemos conquistá-la. Olha a postura de quem tem a visão. Vamos e apoderemo-nos da terra porque podemos conquistá-la. Mas os pessimistas, sim, foram ainda mais incisivos. Não somos capazes de atacar esse povo. É mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel. E diante dos filhos de Israel depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque. Da raça dos gigantes, parecíamos gafanhotos comparados com eles. Palavra do Senhor. Muitas vezes chegamos diante da terra prometida, mas nos esquecemos de que é preciso conquistá-la. Amado, não é só chegar, é preciso conquistar. Amada, não é só chegar, é preciso conquistar. E por isso temos que enfrentar desafio. Ninguém conquista sem desafio, todo mundo quer assim. É desse jeito sempre. Eu quero ficar rico sem trabalhar. Por isso que tanta gente, são milhares que jogam direto em loterias, em jogos. Por quê? Porque eu quero ficar rico sem trabalhar. Eu queria um emprego que eu trabalhasse pouco e ganhasse muito. É o desejo das pessoas. As pessoas querem prosperar, mas odeiam trabalhar. Ame o seu trabalho. Ame servir. Ame derramar suor. Nós temos que mudar. Nós temos que levantar uma nova geração que tem uma nova postura. Mas vai ter desafio. Glória a Deus. É porque vai ser bênção. Vai ter dificuldade, que bênção. Enfrentaremos todas e venceremos todas. É assim que se comporta. Essa geração de vencedores é assim. Porque senão você vai entrar na geração da murmuração. Mas nós somos gafanhotos. Vamos ser esmagados. Eles são gigantes e tarará. Mas o que nós israelitas esquecemos é que nós temos uma promessa de Deus. Veja como é que Josué se porta. Números 14, versículo 16. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nula dará. É uma terra onde corre leite e mel. É a mais bela de todas as terras. Palavra do Senhor. O olhar de Josué é para a terra, a mais bela de todas as terras. Vale a pena todo esforço. Esse é o primeiro olhar. E o segundo olhar de Josué é para o Senhor. O Senhor nos dará esta terra. Escute, para onde você olha? Pare de olhar para os problemas. Pare de supervalorizar os problemas. Tem gente, eu vou te dizer, às vezes o problema não é tão grande. É você que valoriza demais. Como aqueles outros, os pessimistas, eles são gigantes. As muralhas são gigantes. E vocês sabem o que vai acontecer depois? Muitos anos depois, quando eles conquistarem a terra, porque eles perderam aquele momento. Eles, quando conquistarem a terra, as muralhas cairão. Os inimigos não lançarão um ataque sequer. Esses gigantes, esses gafanhotos, eles eram gafanhotos. Amado, vou dizer para você, cuidado, não olhe para os problemas, não supervalorize os desafios, fixe seu olhar em 2 pontos, na terra prometida e do Senhor que te dará essa terra. Teremos dificuldade, sim, mas o Senhor nos dará essa terra. O Senhor te dará essa terra. O Senhor te dará essa terra. As muralhas cairão, os impedimentos cairão. O Senhor vai te dar essa conquista da terra prometida. Em nome de Jesus, diga: eu vou conquistar a terra prometida. Esse é o teu olhar em 2 coisas. Na terra prometida e no Senhor que te dará. Pronto. E os desafios enfrentaremos. E as batalhas venceremos. E as tribulações superaremos todas. Em nome de Jesus. Amém.